Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos, você que está chegando, para estudar conosco o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, aqui na companhia de Paulo Renato, seja bem-vindo. Obrigado, Deus nos abençoe. Maria de Fátima Miranda. Muita paz, Deus nos guarde. Esse trio é bom, e ele acaba formando um quarteto porque o Pablo está lá nas carrapetas operando a parte técnica. Estamos aqui estudando o Livro dos Médiuns, então é muito importante, se você tiver o Livro dos Médiuns em casa, pega aí também para acompanhar com a gente. Se não tiver, compre, porque é uma forma de você estudar, e a gente estuda todas as obras de Allan Kardec no programa Luz na Penumbra, e foi assim que eu comecei a estudar, né? O Paulo Renato, o livro dele, se vocês verem, é todo anotado, todo rabiscado. Eu comecei a estudar a doutrina espírita através da Rádio Rio de Janeiro, acompanhando os programas, eu tinha os livros, lembro disso até com emoção, porque quando que eu ia imaginar que nós estaremos aqui, né? Eu, Miranda, a gente estudava ouvindo a rádio. Paulo Renato, então, é um milagre estar aqui, né? Que para botar ele para falar, a gente teve que pedir a Jesus, fazer jejum, mas ele falou, tá aqui com a gente. Da pílula falante da Emília. E hoje nós estamos aqui nos microfones da Rádio Rio de Janeiro estudando. Agora deste lado de cá, junto com vocês, e tenho certeza que para vocês que aí nos acompanham também é muito importante estudar o Livro dos Médiuns, estudar as obras de Allan Kardec com a Rádio Rio de Janeiro, com o seu livrinho, com as suas anotações, porque juntos pensamos melhor. Quando nós lemos um livro sozinho, nós ficamos com a nossa interpretação. Muitas vezes aqui no próprio programa eu leio, faço algum comentário, mas escutando Paulo Renato, escutando a Miranda, eu não tinha pensado nisso, não tinha visto desta forma, porque a gente aprende junto. É muito bom estar estudando em grupo. Frequente sua casa espírita, participe dos grupos de estudo e dê continuidade através da Rádio Rio de Janeiro. Então vamos lá, pegando o Livro dos Médiuns, estamos no seu capítulo 29, que está na segunda parte do Livro dos Médiuns, trata das reuniões e das sociedades espíritas. Hoje nós iremos dar início pelo item 337. Allan Kardec vai dizer o seguinte no item 337. Se mau rumo a reunião tomar, né, já que ele está falando das reuniões e das sociedades espíritas, que é um assunto de interesse de todos nós que frequentamos uma casa espírita, e sobretudo dos dirigentes. Aqui tem muitos alertas de Allan Kardec como os dirigentes devem ficar atentos na condução dos trabalhos das reuniões e das casas espíritas em geral. E ele diz no item 337, se mau rumo a reunião tomar, dir-se-á, não terão as pessoas sensatas e bem-intencionadas a ela presentes o direito da crítica? Deverão deixar que o mal passe, sem dizerem palavra, e aprovar tudo pelo silêncio? Sem dúvida nenhuma, esse direito lhes assiste. É mesmo um dever que lhes corre. Mas, se boa intenção os anima, eles emitirão suas opiniões, guardando todas as conveniências e com cordialidade, francamente e não com subterfúgios. Se ninguém os acompanha, retiram-se, porquanto não se concebe que quem não esteja procedendo com segundas intenções se obstine em permanecer numa sociedade onde se façam coisas que considere inconvenientes. Pode-se, pois, estatuir como princípio que todo aquele que numa reunião espírita provoca desordem ou desunião, ostensiva ou subrepticiamente, por quaisquer meios, é ou um agente provocador ou pelo menos um mau espírita,
do qual cumpre que outros se livrem o mais depressa possível. Porém, a isso obstam muitas vezes os próprios compromissos que ligam os componentes da reunião, razão porque convém se evitem os compromissos indissolúveis. Os homens de bem sempre se acham suficientemente comprometidos. Os mal-intencionados sempre o estão demais. E aí, Maria de Fátima Miranda tem situações aqui bem complicadas, né? Porque Kardec diz que é evidente que nós temos que evitar a discórdia, evitar a discussão, mas ele diz que não podemos tudo aprovar pelo silêncio. Sim. Muitas vezes vamos ser obrigados, aí ele coloca aqui, com cordialidade, mas francamente, esse equilíbrio é que às vezes nós não temos. Então está acontecendo uma situação delicada dentro da instituição espírita, a gente observa que a situação é grave e que nós teremos que nos posicionar, mas quando nós vamos falar, nós não temos o equilíbrio necessário para tratar o irmão ou os irmãos que eventualmente estejam cometendo alguns equívocos com cordialidade, como se espera de uma pessoa educada, cristã, espírita. O que fazer e como fazer? Deve ter muito dirigente aqui pensando assim, meu Deus, eu estou vivendo isso. O que eu faço? Eu falo, mas se eu falar, a pessoa não vai entender, vai brigar comigo. Mas se eu ficar calado, ela vai continuar a cometer o equívoco. É uma situação delicadíssima que muitos dirigentes, não é só o presidente da Casa Espírita, são os diretores, as pessoas que cuidam de um departamento, as pessoas que dão os estudos, que têm que lidar com situações em que elas verificam que precisam se posicionar, mas não sabem como fazê-lo para não tornar a situação pior do que já está. Requer muito jejum e oração. Primeiro, nós participamos de um grupo de estudo há muitos anos, logo quando começamos a nos envolver com o estudo da doutrina espírita. E a instituição, uma equipe muito afinada no objetivo de estudar. E o dirigente daquela instituição, com todo o respeito, carinho e atenção que lhe devemos, ele já está desencarnado, ele trazia um temperamento muito marcante, havia sido um delegado, né? E tinha um outro companheiro lá que gostava de estudar também, tinha um histórico, mas ele trazia um certo desequilíbrio, assim, nas colocações muito apaixonadas e às vezes exacerbava. E as coisas começaram a acontecer durante outros momentos que eu não estava, não posso nem refletir sobre isso. E esse dirigente, ele foi deixando, não é? Em vez de sentar cordialmente conversando, mas porque sentar cordialmente, você tem que ser cordial contigo. Porque se você não usa de cordialidade com você, a nível de saber ter atenção àquilo que você está registrando em você e se esforçar para se manter equilibrado, você não vai poder oferecer ao outro. Mas ele foi postergando, né? Foi postergando tal. Um belo dia estávamos no estudo do livro que é o Espiritismo e justamente ele já estava com o outro senhorzinho para cima do limite. Estávamos estudando o que é o Espiritismo e justamente naquela noite o senhor se portou corretamente. Participou do estudo, tranquilo, tal, somou. Muita harmonia no grupo. Mas quando ele chegou ao centro, que viu o senhor sentado lá no grupo de estudo do que é o Espiritismo, ele ficou na recepção do centro. Quando o grupo estava saindo, ele abordou o senhor. O senhor, vem até aqui, que eu preciso conversar com o senhor. E o pessoal estava saindo junto com ele, então todo o grupo ouviu. Simplesmente olhou para ele e falou assim, o senhor aqui é uma persona não grata. O senhor ficou pálido, o grupo ficou estático, porque justamente aquela noite ele estava entrando numa proposta de conter-se. E aí ele disse que não queria mais ele lá participando do estudo. O senhor aqui é uma persona não grata. Então, por gentileza, evita vir aqui, porque não queremos mais a sua presença. Foi uma coisa caótica. Por quê? Ele tinha uma senhora que fazia trabalhos pontuais para o bazar do chá fraterno na casa, uma vez por mês. Ela fazia aquilo com todo carinho, ela mesma confeccionava em casa.
e mandava tortinha e tal. Ele impactou-se com aquilo e parte do grupo ficou melindrado com a atitude dele. Aquilo degenerou numa discordância na casa. Foi algo muito triste, muito lamentável. Por que nós lembramos isso? Porque depois do programa passado, estávamos conversando com o Paulo Renato e ele lembrando que o perigo em você observar situações e não analisar o momento adequado e já ir trabalhando gradativamente os fatos quando eles surgem, é gerar um acúmulo. E você fica sobrecarregado emocionalmente. Termina que o horário que você vai falar, pronto. Aí é o pior horário, a coisa já não está tão ali e parece que você é que está, né? Porque ele estava no ápice. Então, quando ele disse, o senhor aqui é uma pessoa não grata, ele já expulsou o homem do centro. E o pessoal ficou caoticamente frustrado porque o camarada já estava numa atitude mais contida, porque tinha pessoas do grupo já conversando com ele. Calma, aguarda um pouquinho. Então, temos que refletir, mas não vamos ficar omissos. Não é? Então, essa cordialidade e franqueza tem que haver, mas eu acho que ela passa pelo crivo de você dizer para o outro que não é ele, não é por causa dele, é por causa do objetivo. Olha, isso aqui está sendo observado não é por conta da sua personalidade, do seu jeito, da sua presença, é por conta do objetivo que reúne o grupo. Porque se nós ficarmos ligados nesse tipo de atitude, de conduta, vamos perder o foco do objetivo que nos une, que é o Evangelho do Cristo. Então é de fórum íntimo, a nível de vigiarmos, orarmos e não perder a sintonia. Porque quando nós paramos cordialmente para falar com o outro, nós estamos sendo respeitosos conosco. Porque na hora que nós perdemos a estribeira, quem se desequilibra somos nós. Depois a enfermidade vem para a gente. Ouvindo aí a Miranda, Paulo Renato, a história que a Miranda nos trouxe, o companheiro, né, não foi cordial. O senhor é uma pessoa não grata. Quando ele falou, isso foi um balde de água fria. Uma pessoa não grata é forte. Então, a questão do senso de oportunidade, né? Nós não temos, infelizmente, também o senso de oportunidade. Saber que oportunidade colocar a coisa certa no horário certo. Às vezes a coisa é certa, mas está na hora errada. Com a abordagem. Na situação emocional errada. Kardec fala aqui no texto, né? Guardar todas as conveniências. As conveniências. Inclusive saber o momento certo e a forma correta de abordar o companheiro ou os companheiros. É interessante que quem nos ouve pode pensar, poxa, mas num grupo espírita tem benfeitores espirituais que dirigem a casa, normalmente a casa espírita tem o seu patrono espiritual, os médios têm os seus espíritos protetores. Como é que pode ocasionar tanta confusão no meio de pessoas cristãs que, hipoteticamente, estão reunidas pela mesma intenção, né? Aí eu estava lembrando aqui de uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 466, que Kardec perguntou aos espíritos: por que permite Deus que espíritos nos excitem no mal? Aí eles responderam, os benfeitores: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Então, ele vem discorrendo mais sobre a questão, e na 467, Kardec perguntou: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Os espíritos responderam: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. É a questão que Kardec havia colocado aqui, no sentido da pessoa que está imbuída de um espírito do sistema, no que diz respeito a impor a sua verdade na interpretação doutrinária. Então, esse próprio pensamento de que a minha interpretação de um texto, por exemplo, é o mais correto, que o outro está indo por caminhos que não são os mais corretos, isso de alguma forma, dependendo de como eu alimente isso em meus pensamentos, em meus sentimentos, isso pode atrair naturalmente espíritos que desejam o mal daquele grupo, que desejam que aquele grupo que realmente se reuniu para a prática do bem se desassocie. Então começa no campo dos melindres, estimulando os melindres pessoais,
E daí, para criar situações mais difíceis, no sentido de manter o grupo no trabalho do bem que os atraiu, fica mais difícil, porque as reações, como lembrou a Miranda, as reações podem ser um tanto mais agressivas, dependendo de cada indivíduo. Então, a gente lembra, fez essa lembrança da questão do Livro dos Espíritos, mas também a gente lembra, novamente, dos apóstolos, dos cristãos primitivos, daqueles que seguiram a Jesus mais próximos a ele ou mais distantes, que também encontraram essas mesmas dificuldades no campo do trato de encarnado para encarnado, e ainda mais tiveram que, entre aspas, aí, lutar contra a interferência do mundo espiritual, que desejavam, no sentido de fortalecer as mais inclinações de cada um, desejava pôr termo àquela obra do bem que se iniciava, e tão promissora. Mas a gente lembra aqui também, né, dessa questão que Kardec fala um pouco adiante. Só para quem está chegando agora, Paulo, para não ficar perdido aí, você que está chegando agora no programa, o programa é o Luz na Penumbra. Nós estamos estudando o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, no seu capítulo 29, que trata das reuniões e das sociedades espíritas. E lemos aqui o item 337. Paulo Renato fazia aqui o comentário e vai ler o que agora para a gente, Paulo? Não, ainda a continuação dessa questão 337, que Kardec fala sobre a questão de guardar todas as conveniências e cordialidade. Às vezes, com a melhor das boas intenções, como já foi dito aqui, o responsável pela reunião ou pela casa espírita, às vezes, para tratar de um assunto sério com a pessoa até a quem ele estima, tem grande estima e consideração, chama a pessoa para conversar e às vezes até em particular, sem expô-la ao grupo nem nada. Mas, desculpa a expressão, a pessoa fala por parábolas, porque não quer ferir não quer ferir a suscetibilidade do outro, digamos assim, a sensibilidade do outro. Então não trata do assunto francamente, como Kardec sugere aqui. Vamos ser cordiais, mas vamos tratar do assunto. Sem subterfúgio. Não adianta falar por parábola, que às vezes a pessoa não entende a parábola. O próprio apóstolo falou para Jesus: Senhor, por que tu falas por parábolas para o povo? O povo não está entendendo nada. Aí Jesus falou para Pedro: o que eu vos digo aos ouvidos, dizei-o em altas vozes. Quer dizer, era um costume dos mestres antigos, especialmente na época de Jesus, dizer coisas mais abertas, mais claras aos seus discípulos, e eles traduziam aquela informação à inteligência do povo. Então, às vezes, a gente quer falar por parábolas um assunto que tem que ser direto, né? Quando Jesus precisou falar sobre o amor, ele falou: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Foi incisivo, foi positivo. Então, é bom que a gente comece, todos nós que de alguma forma estamos dentro de um trabalho da Casa Espírita, que comecemos a ser mais francos, sem sermos rudes, grosseiros, sem desconsiderarmos a sensibilidade do outro, o tempo de dedicação, de trabalho do outro, porque às vezes, sendo grosseiro, a gente acaba sendo ingrato com todo um trabalho que a pessoa desenvolveu na casa durante muitos anos, né? Então a gente às vezes se deixa levar pelo que o outro falou e acaba tomando atitudes precipitadas num campo emocional inadequado. Então, repito, sejamos, como sugere Kardec, cordiais, sejamos brandos, amigos, mas sejamos francos sem grosseria, sempre respeitando aqueles que estão diante de nós numa conversa que se ofereceu, porque nós convidamos e ele aceitou, que se ofereceu uma conversa amiga e aberta. Uma outra questão aqui importante, Maria de Fátima Miranda, temos 5 minutos aí para falar sobre isso, que Kardec coloca o seguinte, que se nós tentarmos falar, mas não formos ouvidos, ele diz assim: se ninguém os acompanha, retiram-se, porquanto não se concebe que quem não esteja procedendo com as segundas intenções se obstine em permanecer numa sociedade onde se façam coisas que considere inconvenientes. Então você está numa instituição espírita que está enveredando por um caminho equivocado. Você tenta conversar de forma cordial, franca, honesta, amiga,
mas você nota que não está sendo ouvido. Kardec diz aqui que, neste caso, o melhor é se retirar, porque você não pode ficar ali confrontando os companheiros. Em que momento, né? Deve ter pessoas aqui nos escutando pensando em abandonar a sua casa espírita, pensando em abandonar determinada tarefa e talvez se baseando nisso que nós acabamos de ler aqui. Como ter bom senso não é fácil, são situações delicadas para saber o momento de permanecer, perseverar na tarefa, mesmo com aquela dificuldade, ou entender que é o momento de sair. Nós tivemos oportunidade na década de 80, 88, 89, sermos assistidos por um amigo na instituição onde nós fomos acolhidos, né? Que nos deu toda a obra de Kardec, a obra do André Luiz. E aquela casa, naquele momento, não havia estudo. Só à tarde havia uma palestra sobre o Evangelho de uma forma muito geral. E aí nós começamos a estudar. Mas ele, além de nos dar essas obras, todo dia que saíamos do centro, as 2 vezes na semana, da porta da instituição até o ponto de ônibus, ele ia conversando conosco e mais uns 2 amigos, o João estava junto, sobre o que tínhamos lido naquela obra, quais as dúvidas. A nossa conversa da porta da instituição até o ponto de ônibus era como se fosse quilométrica, porque íamos caminhando muito devagar, ouvindo. E um belo dia ficamos inquietos, porque aquilo que estávamos lendo na obra de Kardec e o que estávamos com André Luiz não tinha coerência com o que estava sendo vivenciado na instituição. E ficamos conflitados, porque sabíamos da necessidade do amparo e do tratamento espiritual que fazíamos naquele momento. E ele me falou algo que nunca esquecemos. Preste atenção. Esta casa, ela não funciona no movimento espírita como deve funcionar uma instituição espírita. É um pronto-socorro espiritual. Tudo que você está estudando na obra de Kardec, junto a André Luiz, você comece a refletir a sua conduta. Aquilo que é uma necessidade de você aprender e para colocar em prática na sua vida. Dentro desta casa, não tente modificar nada, porque ela vem de anos, de décadas assim. Você foi acolhido aqui para um socorro. Mas, se você desejar permanecer aqui dentro, se você desejar ir para uma instituição espírita, você já tem um manual na mão, a obra de Kardec, que vai nortear você. Se você desejar continuar aqui, você vai aprender o máximo com Kardec, vai se beneficiar com socorro, voluntariamente recebendo, e no dia que lhe derem oportunidade de dirigir, você sabe como deve se postar e como coordenar o grupo que lhe for confiado. E foi assim que nós fizemos. Hoje, várias equipes estão lá dentro. A obra de Kardec é totalmente estudada ali. Cada um ainda tem suas dificuldades. A casa é um pronto-socorro. Mas os multiplicadores aconteceram, que foram se ligando a casas que realmente estudam a doutrina espírita com essa preocupação, não é? E estão dando bom aproveitamento. Porque o que é que nós vamos observar? Não podemos ser coniventes, não podemos transformar o outro. Mas também não podemos dizer que eu saí de tal casa espírita por causa de fulano. Porque se eu saí da casa espírita por causa de fulano, eu não entrei lá por causa de Jesus. É aquilo que nós refletimos. Agora, quando nós compreendermos que a maneira da casa está sendo dirigida e a nossa que estamos estudando a divergência, que tenhamos a intenção sincera de sair pelo melhor, para não conflitar o outro, aguardando o momento melhor para um ajuste. Mas não vamos ficar desfalcados na responsabilidade do estudo. Como esse assunto é muito importante, e quero ouvir também o Paulo Renato, no próximo estudo, na semana que vem, nós já iremos iniciar, voltando a este tópico do item 337. Então, obrigado, Paulo Renato, Maria de Fátima Miranda, Pablo e aos nossos prezados ouvintes. Até semana que vem. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração
a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 e 1869. Boa noite, amigos. Aqui estamos para a nossa caminhada conjunta pelas páginas da Revista Espírita. No programa anterior, nós iniciamos o estudo da matéria de título A Chave do Céu, inserida por Kardec na seção Dissertações Espíritas, do exemplar de agosto de 1865 da Revista Espírita. Matéria de título A Chave do Céu. Essa matéria consta no início de uma mensagem do espírito Lacordaire, um dos grandes vultos da intelectualidade da filosofia francesa, e depois uma mensagem de Jean-Jacques Rousseau e finalmente um fecho de Kardec. No programa anterior, nós vimos que Lacordaire, o espírito Lacordaire, inicia o seu texto, na sua mensagem, justamente dizendo que Deus, ao nos criar, colocou em nós a lei da solidariedade, que nos dá o impulso para fazer o bem, para crescermos e fazermos o bem. É aquela, alguns chamam de a centelha divina, é aquela ânsia de voltar ao seio do Criador, como alguns falam poeticamente. Então, nós até lembramos que em O Livro dos Espíritos há uma pergunta na qual, quando Kardec indagou onde está escrita a lei de Deus, a resposta dos espíritos superiores foi na consciência de cada um. E Lacordaire usou a expressão lei da solidariedade para definir essa obrigatoriedade, que isso é uma obrigação, a obrigatoriedade de nós termos sensibilidade com relação aos outros, de ter compaixão e querer aliviar as dores alheias. Ainda no texto da semana passada, Lacordaire ampliou o conceito de simples solidariedade e nos remeteu para a necessidade da caridade. E nós vamos repetir aqui o que ele escreveu. A caridade é o ato de nossa submissão à lei de Deus. É o sinal de nossa grandeza moral. É a chave do céu. Então, essa expressão é que Kardec utilizou ou o próprio Lacordaire utilizou para dar o título à mensagem. E depois, surpreendendo, o espírito Lacordaire, ao invés de discorrer sobre a caridade moral, passou a falar sobre a caridade material. E nós vamos ler mais 2 trechinhos aqui. Seguramente, senhores, tendes razão, se a aflição de que falais tem uma causa moral e se encontra numa ferida do coração. Isto é, quando a pessoa se dispõe diante de alguém que está precisando de fazer a caridade moral e não a material. Então, por isso que Lacordaire está falando assim. Tendes razão, se a aflição de que falais tem uma causa moral. Se encontra sua razão numa ferida do coração. Então, se é um sofrimento moral, então vamos fazer caridade moral. Mas continua o espírito. Mas se for a fome, o frio, a doença, numa palavra, se causas materiais as provocaram, bastarão vossas doces palavras para acalmá-las? E mais adiante, vamos ler aqui. Por que a justiça humana o excluiu, essa pessoa que tem fome, sede, frio, precisa de agasalho, está doente, precisa de tratamento? Se a justiça humana o excluiu do número dos usufrutuários dos bens temporais, vossa caridade encontraria uma justiça mais equitativa a lhe fazer? Fizemos aquele comentário de que nós realmente temos o dever,
Há um texto de Kardec que nós já estudamos aqui no Luz na Penumbra, no estudo da Revista Espírita, em que Kardec fala que a lei de Deus nos impõe como dever o amor e a caridade. Então nós temos compaixão, sensibilidade com a fome, com a necessidade material de quem está precisando mesmo. É um dever, não é nenhum favor que nós fazemos. Isso é um dever de consciência, é um dever perante a lei de Deus. E no programa anterior também, nós fizemos uma observação. O planeta está com 1 bilhão e 600 milhões de habitantes, ao que parece. E se uma pessoa nos olha nos olhos e nos pede uma ajuda, no meio desses 1 bilhão e 600 mil espíritos encarnados, ela nos encontrou e se dirigiu a nós, pedindo uma ajuda, porque está com fome, está com sede. Nós vamos recusar? Não. Nós temos que, com muito amor e com muito carinho, verificar a real necessidade da pessoa e ajudar, não remetê-la a terceiros. Vamos dar seguimento, então, ao estudo da matéria de título A Chave do Céu, que Kardec publicou na seção Dissertações Espíritas da Revista Espírita de agosto de 1865 e que começa com uma mensagem do espírito Lacordaire, foi um grande intelectual e filósofo francês. E então nós vamos continuar lendo e fazendo alguns comentários sobre a mensagem dele. É Lacordaire falando. Um ilustre pensador deste século não temia assim exprimir-se em sua memorável profissão de fé. Abre aspas. Cada abelha tem direito à porção de mel necessária à sua subsistência. E se entre os seres humanos há alguns falta o necessário, é que a justiça e a caridade desapareceram do meio deles. Fecha aspas. Continua o espírito Lacordaire falando. Por mais excessiva que vos possa parecer esta linguagem, não contém menos uma grande verdade. Verdade talvez inacessível à compreensão de muitos de vós, mas evidente para nós espíritos que, mais tocados pelos efeitos, porque os abraçamos em seus conjuntos, vemos as causas que os produzem. Então agora o espírito Lacordaire, ele tem a oportunidade de não só reforçar que nós precisamos ter, sim, esta ação de compaixão, de amor, de caridade, uma verdadeira profissão de fé nesse sentido. E acrescenta que eles, os espíritos superiores que vieram, ele não se disse espírito superior, nós é que o estamos configurando assim, espírito esclarecido. Os espíritos que estavam ali, né, ele inclusive dando aquelas mensagens, eles têm mais facilidade de sentir, de perceber a real necessidade da criatura. Inclusive, queridos irmãos, é uma prática bastante salutar quando nós formos abordados por alguém que nos pede uma ajuda material, porque a moral nós não podemos dizer não, nunca, nós temos de imediato nos dispor a ajudar, mas a atender. Mas diante de um pedido de coisa material, nós podemos e devemos, é uma boa prática, procurar sintonizar com o nosso guia espiritual, com espíritos amigos, espíritos superiores, para eles nos intuírem no sentido de nós termos facilidade em descobrir exatamente qual é a necessidade da pessoa, inclusive para dar uma boa ajuda, porque às vezes a pessoa está pedindo uma coisa, mas ela precisa muito mais de uma outra coisa, que vai lhe ser muito mais benéfica, até material, muito mais benéfica. E aí a gente pode entender bem e descobrindo a raiz e sabendo exatamente a necessidade da pessoa, darmos a ela uma ajuda efetiva, uma ajuda que é o que ela está precisando. E continua o espírito Lacordaire. Diz uma determinada pessoa, né?
Ninguém mais que eu lamenta as penas e as privações cruéis do verdadeiro pobre, do pobre cujo trabalho insuficiente para a manutenção da família não lhe traz em troca das fadigas, nem a alegria de alimentar os seus, nem a esperança de os tornar felizes. Mas eu consideraria um caso de consciência estimular, por cegas liberalidades, a preguiça ou o mau procedimento. Aliás, considero a caridade como indispensável à salvação do homem. Apenas a impossibilidade de descobrir as necessidades reais em meio a tantas necessidades simuladas parece justificar a minha abstenção, melhor dizendo. Queridos irmãos, esse texto do Espírito Lacordaire está inserido na matéria de título A Chave do Céu, que Kardec publicou no exemplar de agosto de 1865, na seção Dissertações Espíritas. Mas parece que nós estamos ouvindo alguém falar isto hoje. Ainda, infelizmente, meu Deus do céu, há muita gente, muita mesmo, lamentavelmente, que diz, não, eu não faço caridade material, eu não dou nenhuma ajuda material. Porque a ajuda material, para ser efetiva, para ser uma boa ajuda, a gente precisa saber a real necessidade da criatura, do nosso irmão. Mas como nós não podemos, não temos tempo, não temos condição e tal, então nós tomamos uma atitude mais prática, mais objetiva, mais pragmática. Eu só faço a caridade moral. A caridade material, inclusive há pessoas com melhores condições de vida, condições financeiras, econômicas, enfim. Há pessoas aí que têm muito mais facilidade do que eu para fazer a caridade material, então eu faço a moral. E a material, a criatura que consiga com outra pessoa, ou então que se esforce mais e obtenha as coisas. Então, esse fato, que isso é um fato, Lacordaire menciona em 1865, janeiro de 1865, e nós estamos afirmando hoje que hoje, infelizmente, ainda há muitas pessoas que agem dessa maneira, lamentavelmente, porque isso é uma coisa totalmente contrária à lei de amor e caridade, à lei de solidariedade. Nós precisamos ser capazes de descobrir a verdadeira necessidade material da pessoa. E continua Lacordaire na sua mensagem na Revista Espírita de agosto de 1865, na matéria A Chave do Céu. A impossibilidade de descobrir as necessidades reais, tal é, meu amigo, a vossa justificação. E, contudo, esta justificação jamais seria sancionada por vossa consciência. Vou repetir na mensagem de Lacordaire. Contudo, essa justificação jamais seria sancionada por vossa consciência, porque lá está a lei de Deus, parêntese foi nosso, que teria o verdadeiro pobre à vossa esmola. Não, e não quero outra prova, vou ler tudo de novo, que for cortado e ainda fiz um parêntese, vou voltar atrás. A impossibilidade de descobrir as necessidades reais, tal é, meu amigo, a vossa justificação. E, contudo, essa justificação jamais seria sancionada por vossa consciência. E não quero outra prova senão a vossa confissão. Porque do direito que teria o verdadeiro pobre à vossa esmola, e lhe reconhecereis esse direito, desse direito, digo eu, Lacordaire, decorre para vós o dever de o procurar. Procurai-o. A impossibilidade vos detém. Como então a caridade não tem limites, é infinita como Deus, do qual emana, e não admite nenhuma impossibilidade. Sim, algo vos detém.
é o egoísmo, e Deus, que sonda os corações e os bolsos, Deus o descobrirá facilmente sob os falaciosos, enganosos pretextos com que o velais. Queridos irmãos, o Espírito Lacordaire foi de uma objetividade, né? É porque a pessoa quando diz, eu não vou ajudar materialmente, porque eu não posso saber se ele precisa ou não precisa, não pode por quê? Porque lá no íntimo não quer saber. E Lacordaire diz logo por que não quer saber, não quer se ocupar em saber, não quer utilizar tempo para saber. Por egoísmo. Eu estou bem, a pessoa se diz. Eu estou bem de vida, não está me faltando nada, tenho o necessário. Às vezes tem até o supérfluo, muito supérfluo. Então eu vou cuidar da minha vida. Esse que está me pedindo, que quer coisas materiais, ele que procure dar uma solução para a sua vida, arranje outra pessoa para ajudar, porque eu não vou fazer isso. É puro egoísmo, queridos irmãos. E aí, nós vamos nos lembrar, e de vez em quando a gente lembra aqui no microfone da Rádio Rio de Janeiro, e vamos lembrar de novo. Há uma pergunta lapidar, uma pergunta excepcional no Livro dos Espíritos com uma resposta definitiva. Qual o vício, o maior vício que assola a humanidade? Olha que pergunta. Qual é o maior vício que assola a humanidade? A resposta, de certo modo surpreendente, foi a seguinte: o egoísmo. Pesquisai e vereis que na raiz de todos os males, né, dos vícios, na raiz de todos os males da humanidade, o vício é um deles, está o egoísmo. Então, queridos irmãos, essa falta de empenho, de sensibilidade para ajudar alguém que está precisando de ajuda material, isso é pura e simplesmente egoísmo. E às vezes o egoísmo com preguiça, porque se for no quarteirão seguinte, pode perfeitamente se inteirar da verdadeira situação da pessoa e decidir se vai ajudar ou não. E vamos ver como Lacordaire encerra sua mensagem, dada no interior da França em janeiro de 1865, e que Kardec transcreveu no exemplar de agosto de 1865 da Revista Espírita, com o título A Chave do Céu, na seção Dissertações Espíritas. É Lacordaire falando: podeis enganar o mundo, conseguireis enganar momentaneamente a vossa consciência, mas jamais enganareis a Deus. Em 100 anos, em 1000 anos, aparecereis novamente na terra. Sem dúvida, aí vivereis despojados de vossa opulência presente e curvados sob o peso da indigência. Pois bem, eu vos declaro, recebereis do rico o desprezo e a indiferença que vós mesmos ricos outrora tereis mostrado pelo pobre. Disse que a nobreza obriga. A solidariedade obriga ainda mais. Quem se subtrai a esta lei perde todos os seus benefícios. Eis que vós, que tereis guardado o fundo egoísta de vossa natureza, sofrereis por vossa vez, o desprezo do egoísmo. Então, queridos irmãos, o Espírito Lacordaire termina a mensagem dele carregando as tintas no egoísmo. Carregou mais ainda as tintas. É egoísmo. A pessoa não quer saber da necessidade material do outro. E aí, ele, ao fechar a mensagem, ele lembra aqueles que estão estudando um pouco de espiritismo. Ele lembra que a cada um é dado segundo as suas obras, que existe uma lei de causa e efeito, e que a reencarnação é um processo
educativo, é um processo de renovação espiritual. Que o rico insensível e egoísta de hoje, amanhã vai passar pela prova da pobreza. Vai saber o que é sentir fome, frio, sede, estar doente e não ter ninguém para ajudar. É punição, é autopunição, não é Deus que está punindo. Foi a insensibilidade dele do passado, o egoísmo dele do passado, que deu como consequência a oportunidade de sentir exatamente aquilo que sentia a criatura que lhe implorou uma ajuda e ele, pura e simplesmente, ignorou. Enfim, queridos irmãos, cada vez que nós sentimos que estamos sendo egoístas, vale a pena fazermos um esforço para vencer esse sentimento. Vale a pena, porque combater o egoísmo, combater mesmo, estar diariamente empenhado em combater o egoísmo, é uma das atitudes mais inteligentes, efetivas e benéficas que nós podemos tomar na vida. Porque à medida que nós formos vencendo o egoísmo em nós vamos tendo cada vez mais sensibilidade com relação aos outros. Cada vez mais nós vamos ter solidariedade com quem precisa. Cada vez mais nós vamos procurando ter compaixão com quem está sofrendo. Cada vez mais nós vamos nos dispor a ajudar. Daí a pouco nós estamos conseguindo amar o semelhante, independentemente se ele é amigo nosso, se é parente. Nós vamos, sim, ver uma pessoa verdadeiramente necessitada e vamos sentir amor por ele. E isso tem que ser pela persistência. E mais uma vez, queridos irmãos, nós vamos repetir. E não será a última vez, de vez em quando nós vamos repetir, quando vierem temas como esses. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega no sentido de domar as suas inclinações mais. E então, nesse afã de domarmos as nossas inclinações mais, nessa determinação de crescermos espiritualmente, domando as nossas inclinações mais, nós temos que priorizar, vencermos o egoísmo, a vaidade, a presunção, o orgulho. Temos que vencê-los, temos que extirpá-los da nossa maneira de ser, de sentir, de pensar. Nós continuaremos, queridos irmãos, no próximo programa o estudo dessa matéria, e na qual Kardec, depois de transcrever essa mensagem de Lacordaire, ele faz uma citação de Jean-Jacques Rousseau e desenvolve. Mas o tempo está esgotado, nós faremos então isso, o estudo disso na próxima semana. Muita saúde, muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,